Olá, galera, tudo bem com vocês? Continua um dia chuvoso, né, meu irmão? Tô sentindo que o clima tá frio, mas vamos para a nossa aula. Hoje a nossa aula é uma aula bem interativa. Você sabe, como sempre, a gente nunca tá só porque somos uma equipe. Estou aqui, professor Alamir Veríssimo, de Geografia. Alguns de vocês me conhecem, outros não. Mas você sabe que tem aquela professora, né, que é só aquela que é estudiosa, aquela que é muito inteirada em tudo que acontece. Manda teu recado aí, Vanessa, para eles. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou professora Vanessa e, como o professor Alamir bem lembrou, né, somos uma equipe. Sou eu, ele, o professor de vocês em sala de aula, né, os seus colegas, tudo isso faz parte dessa equipe e juntos vamos estudar aqui as disciplinas de Geografia e Sustentabilidade. Então, eu deixo a palavra aí com o professor Alamir e boa aula para vocês. Vamos embora, gente. Nosso tema de hoje é desigualdade social no Brasil, tá? Essa aula está disponível no nosso canal do YouTube. Se você não se inscreveu, te inscreve lá e essa aula está disponível para você assistir quantas vezes vocês quiserem. Lógico, vocês vão querer ver o professor Saradão assim na frente de vocês o tempo todo, né? E vão assistir várias vezes. Vamos embora, tá? Tá aqui a nossa apresentação. Pelos avatares, estão ligados de Vanessa já, né? Estão ligados nela como é que ela é, né? O negócio dela é só estudar. Eu estou viajando o mundo. Tá, uma mensagenzinha para vocês bem rápida aí, gente, para a gente poder começar nosso dia aí. Presta atenção aí agora. A educação é uma arma que deixa mais poderoso quem a usa, sem machucar ninguém. Se liga aí, meu irmão, tá? Se você quer transformar o mundo, vamos transformar não através de armas, mas através da educação. Beleza? Entendeu o recado? Vamos embora, tá? A gente, só relembrando que a gente viu na aula passada, nós vemos aqui Estatuto do Índio, definição da terra dos povos indígenas, situação terra indígena, terras indígenas regularizadas, dados de 2013, proteção ambiental, legados da cultura indígena, plantas medicinais, né, a gente fez aquelas comparações, situação atual dos povos indígenas. Mas hoje, nosso objetivo é compreender que a desigualdade social no Brasil é estabelecida com a diferença econômica existente em determinados grupos de pessoas em uma mesma sociedade. Identificar que as mulheres e negros, população que se declara preta e parda, no censo demográfico, a gente vai ver lá na frente uma coisa muito interessante, são dois exemplos de grupos, historicamente, foram distanciados daqueles com a maioria de rendimentos do poder econômico. Esse é o nosso objetivo de hoje. Vamos embora, gente. Essa é a nossa aula de hoje. A gente vai trabalhar sobre tudo isso aqui, moradia, desigualdade, estatística, educação, saúde. Mas vamos assistir um vídeo aqui, cara, de uma reportagem aí, para que você possa entender um pouco melhor. Ele trabalha, mas só faz bico, não trabalha fechado, não tem carteira fechada. Eu não sei, só sei que daqui a gente se sustenta. Tem mês que ganha, tem mês que não ganha, depende. Sei que daqui eu pago luz, pago água, compro comida. No começo é muito difícil, né? Porque chega um monte de conta, né? A pessoa desempregado. Mas depois, agora já deu para se acostumar mais. No começo foi difícil. Tem que pagar a luz, a água, passagem, que antes o ônibus elas estudavam junto da escola. E aqui não, aqui é mais longe. Não, mas tem garantei. Aqui são muitas vantagens, né? Lá tem muito rápido, barata, e aqui não tem, né? O higiene de lá era muito pouco. Desvantagem lá eu achava mais fácil para trabalho. Aqui eu acho mais difícil. Aqui é mais complicado arrumar um emprego. Quando arranja, é longe
Aí fica mais difícil. Diariamente, eu não posso deixar de abrir, porque a gente não pode perder dinheiro, né? Porque sem dinheiro eu vou pagar como? Minha energia, minha água, minha alimentação, pouco ou muito, mas tem que ter esse recurso, que o dinheiro, sem dinheiro, a gente não vai pra canto nenhum. Não, eles disseram que ia indenizar, porque não tinha lugar para dar o banho. Gente, então a gente está mostrando para vocês aqui a questão de um vídeo de uma comunidade que foi realocada lá na Ilha de Deus, lá na torre, aliás, na comunidade abençoada por Deus. E a gente retrata aqui um problema de desigualdade social muito grande, tá? Que o pessoal estava nas palafitas, favelas e foram colocadas nessas comunidades. E essas comunidades verticalizadas, né, continuavam dando ainda essa desigualdade, continuava ainda realmente abrindo essa desigualdade. Essa desigualdade continuava mesmo tirando eles de um local de palafita e colocando em outros locais, tá? Eles chegavam e tinham esse problema aqui. Mas aí eu vou perguntar à professora Vanessa. Professora Vanessa, a gente vê nessa questão dos projetos governamentais, de realocar pessoas assim, mas a senhora acha que essa situação no Brasil permanece ainda? Com certeza, né? Nosso país ele é marcado, né, pela essa desigualdade de renda, né? E só em a gente observar, né, ao nosso redor, a gente vê o quanto existe de desigualdade social, né? Porque quando a gente está falando de desigualdade social, a gente está falando da questão da favelização, que o professor Alami vai, durante essa aula, né, explicar um pouco melhor para vocês, a questão de moradia, né, acesso à educação, saúde, infraestrutura, como um todo, né, tudo isso é uma questão de desigualdade que a gente vivencia, né, desemprego, e é um problema que a gente tem no nosso país. No mundo, né, tem muitos países que a gente sabe que vive também esse contexto de desigualdade social, e no Brasil isso é muito forte, né? E a gente vê aí pessoas que não têm acesso a um saneamento básico de qualidade, alimentação, né? A fome aí que a gente, nesses últimos tempos, está falando tanto, né? E nesse momento agora de pandemia, por exemplo, que muitas pessoas estão passando necessidade. Isso tudo é um retrato, né? Infelizmente, de uma realidade de desigualdade social. E é justamente esse tema que a aula chama atenção aqui para que a gente possa refletir. Tá joia? Perfeito, professora. Então, pessoal, vamos ver a segunda parte do vídeo para que você possa entender realmente assim o que a professora acabou de falar. Preste atenção aí nessa parte do vídeo agora aí, ó. O que é o conceito de ilhas sociais? É justamente o seguinte: uma comunidade colocada em determinado local, isolada socialmente por outras comunidades. É o que está acontecendo nos conjuntos habitacionais. O modelo é correto? É. O modelo que a prefeitura está utilizando é um modelo utilizado no mundo todo. É dar moradia digna a quem não tem. A quem está na miséria, você dá condições de vida. Isso é o modelo correto, mas esse modelo tem que ser aperfeiçoado. Por quê? Porque a metodologia que está sendo usada é uma metodologia ainda que tem que ser corrigida. Hoje, eles não conquistam esse local, eles são realocados. A estrutura familiar é quebrada, a estrutura social é quebrada, o elo de convivência é quebrado. Então, quando você quebra, ele fica totalmente particionado. E quando você coloca lá, eles tentam interagir com a sociedade que está em volta, não conseguem. Isso começa a gerar
briga pelo poder, briga pela liderança, briga pelo espaço. Isso aí gera realmente insatisfação e faz com que eles abandonem esse sonho da moradia. Porque é um sonho que eles têm. Não fique pensando que ele quer sair daqui, não querem, porque eles não têm intenção de voltar. Mas volta em busca de resgatar sua identidade. Que aqui nas ilhas ele não consegue encontrar, porque ele não tem acesso para sair dessa ilha social. Ele não consegue fazer a ponte que ligue a comunidade que ele está com a comunidade vizinha. Se você observar aqui de lado aqui, uma pessoa de um prédio desse nunca vai descer para vir aqui. Nunca, mas eu tenho certeza que muitos aqui já subiram para trabalhar como domésticos lá em cima, já subiram para trabalhar como faxineiro lá em cima, mas eles nunca desceram para vir aqui. Então, quando a gente diz o seguinte, que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal estão no caminho correto, estão, mas o método tem que ser melhorado. Gente, então, preste atenção. Exatamente aquilo que a professora Vanessa falou. A desigualdade continua, tá? É inerente. A gente está vendo isso aqui. Por mais modelos que sejam feitos, continua essa questão da desigualdade. A gente tem que entender de onde foi que veio esse histórico da desigualdade social. A gente apresentou ali para vocês um conceito de ilhas sociais. Tá? É um conceito que vocês podem discutir em sala de aula, é um conceito que está homologado na tese de mestrado de um professor, tá? Que estava no vídeo com vocês aí, mostrando o que era a ilha social. Tá? Existe. Talvez no seu bairro exista uma ilha social e você não tenha percebido ainda. Tá? Mas vamos lá ver o histórico de como tudo isso começou, tá bom? Ela começa, gente, lá na chegada dos portugueses, a uma terra desconhecida onde moravam os povos guaranis. Com o tempo, homens e mulheres foram trazidos por navios negreiros para serem submetidos a trabalhos escravos, acentuando assim a desigualdade. Então, como vocês estão vendo, a desigualdade começa lá atrás, cara. A nossa formação como território já começa com essa desigualdade. Mas quais são as causas e fatores responsáveis por essa desigualdade? Falta de acesso à educação de qualidade, falta de acesso à saúde de qualidade, falta de acesso à cultura, salários baixos, falta de políticas públicas adequadas, má distribuição de renda e concentração de poder. Veja que é só falta. Isso cria desigualdade. Quando uns têm acesso, tá, a determinadas situações e outros não. A gente vai ver daqui a pouco que agora a gente viveu isso na pandemia, na tecnologia, que muitos tinham acesso à tecnologia e outros não. Tínhamos uma desigualdade muito grande na pandemia, na educação. Isso nós vivenciamos, você vivenciou, eu vivenciei, a própria gestão aqui, a municipal vivenciou isso, que existe essa desigualdade, mas estamos corrigindo, estamos no caminho certo. Está aqui o modelo de tentar achatar um pouco essa linha de desigualdade. Isso que foi feito para vocês aqui é um modelo de achatar na educação essa desigualdade. Então, isso é uma foto que mostra aqui que a gente trouxe para ilustrar. Então, a foto está autorizada a ser colocada aqui pelo autor do blog. O pessoal aqui de uma classe, tá, média, todos aqui almoçando, jantando, enquanto um pessoal aqui está fazendo o recolhimento de resíduos sólidos na rua para vender, para sobreviver. Tá bom? Consequência da desigualdade. Acarreta diversas consequências negativas para a população, em especial para grupos sociais ou parcelas populacionais mais vulneráveis. Essas parcelas são, portanto, marginalizadas, ou seja, estão colocadas às margens ou excluídos da sociedade. Quando a gente coloca à margem, gente, aí essa palavra marginal, pensa-se logo em delinquente, em criminoso, não. Estão à margem da sociedade. Eles foram colocados de lado, tá? E muitas vezes não por querer, por não ter opção, tá? Então vamos pensar nisso. Mas os dados que eu vou trazer para vocês aqui é em relação ao censo que foi feito lá atrás, porque o censo de 2021 foi adiado por conta da coronavírus. Então os dados que eu vou apresentar a partir de agora são dados bem antigos. Ô, professora Vanessa, o adiamento desse censo traz algum problema para a gente em relação ao que a gente está discutindo aqui hoje? Sim, com certeza. É importante a gente aqui falar, né, sobre a importância de ter o censo, né? O censo, ele é um parâmetro, né, que a gente utiliza para identificar e revelar quais são os problemas, como é que o Brasil, né, o censo é realizado a cada 10 anos, como vocês já estudaram, e é para a gente realmente identificar quais são os problemas, como é que o Brasil anda de acordo
nesse período, né, de tempo. Então, isso é muito importante para que a gente possa depois utilizar, fazer políticas públicas para que cada vez mais sane esses problemas, né? Que consiga realmente resolver, ter uma via, uma possível via de solução para isso. Então, por isso que é muito importante que a gente faça o censo, estimule, né, as autoridades para que realmente isso aconteça, porque é daí que a gente consegue observar essas situações de desigualdade, se todos têm acesso, por exemplo, à saúde de qualidade, né, como o professor colocou, que é um dado, né, dessa desigualdade social que a gente vivencia, a educação de qualidade, a transporte público também, né, acesso à cultura, e tudo isso faz parte, e é importante a gente ter o censo justamente para identificar essas questões. Então, gente, vocês verem que a professora falou da importância, mas os dados que eu trago para vocês ainda é antigo, e aí mostra, provavelmente, esses dados vão ser alterados no próximo censo. A professora falou agora há pouco sobre a questão da importância. A gente passou 10 anos sem registrar, teve a pandemia no meio, mas preste atenção aqui, ó, como é que está essa pirâmide. O Brasil é pobre, tá? Porque hoje a concentração de renda, de maior renda, está lá no topo da pirâmide. Aqui 46% da população tem renda familiar até 1.356, dado de 2010, viu, gente? Então, esses dados provavelmente devem ter mudado muito, muito aqui. 66% das famílias ganham até R$ 2.034. Ou seja, tá? Existe uma desigualdade muito grande de concentração de renda nesse país. Tá? Alguns ganhando muito, outros ganhando médio e outros ganhando quase nada. Só para vocês terem uma ideia, quando eu vinha de lá para cá, eu passei agora no semáforo e tinha um rapazinho que limpa para-brisa. E ele não se comunicava através de Libras. E eu estou aprendendo Libras com minha colega que está aqui comigo no estúdio, está me ensinando Libras, estou aprendendo. Tá? Mas ele falava assim, eu dei um bom dia, me apresentei para ele, e aí eu chegando ele disse que estava lá, deu para poder entender, para poder levar o sustento dos filhos deles. Tá? Você vê que realmente existe essa questão aqui, muito, muito, muito importante. Tá? No censo também de 2010, a declaração era o seguinte, olha, 84% da população se declarava branca no Brasil. Você responde e você se declara. Apenas 14% se declarava preto e parda. E 2% é amarelo ou indígena, né? Mas o que a gente vê é que essa realidade não é bem assim, mas é o que está no censo oficial, a gente tem que registrar isso aqui. Mas esses 14% que vemos aqui é o que sofre a maior desigualdade social. Não que os também declarados brancos também não sofram, tá? A gente vai falar agora quem são excluídos socialmente. São excluídos socialmente. Geralmente são minorias étnicas, culturais e religiosas. Como exemplo, temos os negros, índios, idosos, pobres, homossexuais, toxicodependentes, desempregados, pessoas com deficiência, dentre outros. Gente, essas minorias étnicas aqui, por exemplo, os ciganos são muito discriminados aqui. Talvez você nem conheça ou nunca tenha visto um cigano aqui, mas um toxicodependente, eu tenho certeza que você já viu. A gente passa pela rua e vê alguém, alguma criança, algum jovem lá, tá com entorpecente na mão, se drogando, e a gente acha que isso, mas estão bem à margem da sociedade. São esses que sofrem essa desigualdade, tá? Esse tem um vídeo aqui que eu estou passando para vocês aqui, de um clamor de um índio, para poder ver aqui, só para vocês verem o seguinte, que os índios, há muito tempo, eles são também aqui discriminados, e agora Vanessa falou isso na aula de sustentabilidade, vocês viram que o desmatamento está fazendo com que essas tribos aqui, garimpos ilegais, eles sejam realmente assim colocados simples de lado, tá? Eles sofrem muito com isso. Mas a grande pergunta é o seguinte, que aí eu vou perguntar à minha colega assistente, sabe, tem aquele programa que diz o seguinte, vamos perguntar aos universitários, tá? Aí eu vou fazer uma pergunta universitária aqui. Será que a moradia para os excluídos socialmente, tá? Segundo o IBGE, tá? 8 municípios detentos do maior número de favelas são São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Guarulhos, Curitiba, Campinas, Belo Horizonte e Osasco. São Paulo entra 2, 3 vezes aqui. Lógico, por quê? O maior centro comercial,
vocês já aprenderam que houve a migração para lá, o pessoal fez aquela migração toda para lá, e como não tinha espaço para moradia, foram ficando por lá, tá bom? Mas aí eu vou perguntar a minha universitária aqui, minha professora universitária que me auxilia. Professora, essa questão de moradia ainda existe ainda aqui assim, no Nordeste, aqui no nosso Recife? Sim, infelizmente a gente ainda vivencia, né, essa precariedade aí na questão habitacional, e a gente vê muito, né, se a gente observar na nossa cidade, o quanto ainda é desigual, né? E quando a gente está falando dessa questão de moradia, saúde, educação, né, acesso a um saneamento básico de qualidade, enfim, isso a gente está falando, né, de direitos básicos, direitos fundamentais, né, para uma pessoa viver dignamente. E aí, por isso que a gente está chamando a atenção dessa questão do censo e tudo mais, porque retrata, né? É uma fonte muito importante para que a gente observe como é que está morando essas pessoas, como é que estão morando os brasileiros. Será que melhorou a questão habitacional ou será que piorou, né? A gente vive, como estava falando, um momento de pandemia e a gente vê a quantidade de pessoas que estão pedindo na rua, né? Pedindo porque está passando fome. Então, essas questões precisam ser colocadas, né, para que tenha alguma mobilização em relação de políticas públicas, o que se pode fazer para melhorar. E, infelizmente, a gente ainda vivencia precariedade na questão habitacional. Tá vendo, gente, que a coisa é séria. A gente pensa que tem resolvido. 2008, você viu aquela reportagem falando realmente de alocação de moradia. A gente está em 2021 e os problemas continuam os mesmos, tá? Então, mas o que pode ser feito para diminuir a desigualdade no Brasil, tá? Vamos lá. Primeiro, o equilíbrio do sistema tributário implica na redistribuição do pagamento de impostos diretos e indiretos. Tal redistribuição faz com que os tributos sejam pagos proporcionalmente aos ganhos de cada indivíduo, equilibrando o pagamento e ganhando entre ricos e pobres. O que acontece, gente? O mesmo imposto que um milionário paga é o mesmo imposto que eu pago quando eu vou comprar um produto. Isso é justo, gente? Isso é justo? A gente tem que equilibrar isso. Quem ganha menos tem que pagar menos impostos. Quem ganha mais deve pagar mais impostos. Mas isso no Brasil não. É linear. Tá? Tanto o pobre como quem ganha muito pagam os mesmos impostos. A gente tem que equilibrar isso para poder chegar e tentar reverter essa situação. Promoção da oferta de trabalho. Uma reforma trabalhista que contribua para a diminuição da desigualdade social, deve garantir a diminuição da vulnerabilidade dos trabalhadores. Gente, não é só a questão de criar a questão do emprego, mas qualificar. Tá? Eu estava até comentando com um colega essa semana que o pessoal na prefeitura, de uma prefeitura vizinha aqui, e o próprio estava colocando qualificação para uma comunidade carente lá que eles tinham. Então, qual era a qualificação que estava colocando? Corte de cabelo, manicure, garçom. Aí eu perguntei, por que você não coloca um programador de design, web design, colocar de TI? Por que não colocar essas profissões que vão ser absorvidas no mercado? Tá? Existe ainda, não é só simplesmente a ofertar vaga, mas qualificar esse pessoal para concorrer a essas vagas. Tá? Terceiro, investimento na saúde e educação. São fundamentais para a garantia da qualidade do acesso de ensino, desde creche até o ensino superior. O resgate do SUS é importantíssimo e aumento do investimento dos gastos. Tá? A saúde e a educação fica sendo o principal fator que a gente pode usar para poder quebrar essa questão da desigualdade social. Tá? Veja, isso é uma realidade, gente. É uma realidade do nosso país aqui. Tá? Isso existe, infelizmente existe, mas vê só. Segundo a fonte aqui lá de São Paulo, o pessoal colocou aqui, o Brasil tem cerca de 2,1 milhões de estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio. 1,8 milhões estão nas escolas públicas, estão finalizando o ensino médio do país. A educação pública é responsável por mais de 85% dos alunos. Isso foi dado de 2019, gente. 85% dos alunos que estão concluindo o ensino médio lá são de alunos de escola pública, mas a realidade no Brasil ainda é essa. Infelizmente, a gente tem essa realidade em algumas situações no Brasil. Tá? Isso acontece. Eu não estou aqui dizendo que a culpa é de A, de B ou de C, eu estou mostrando para vocês a realidade da desigualdade. E a gente pode contribuir com isso.
Tá? É necessário que haja essa contribuição. Quando a professora Vanessa traz a questão de meio ambiente e fala que meio ambiente tem 3 aspectos, economia, social e a questão da ecologia, o social é muito importante porque eu faço parte do meio ambiente. A professora Vanessa faz parte do meio ambiente. Essas crianças estão aqui e fazem parte do meio ambiente aqui. Então, cuidar do meio ambiente, eu cuidar também da educação. Nós temos exemplos aqui, vocês vão ter uma aula ainda lá na frente de globalização e vocês vão ver como é importante a questão da educação para transformar um país. Foi o caso da Coreia do Sul, foi o caso de outros países da Finlândia, a educação transformou o país. Tá? E aí, o que acontece? 5 práticas para reduzir a desigualdade é comprar do pequeno da loja de bairros, experimente sempre a informalidade, repensar o consumo, aprimorar investimento, pressionar as políticas públicas, reforçando nosso papel como cidadão. A atividade proposta para vocês é: pesquise em seu bairro quantos comércios existem cujo as propriedades sejam mulheres e quantas organizações sociais. Você vai pesquisar lá. Apresente essa pesquisa a seus colegas de turma e faça um comparativo. Você vai ver, aqui no meu bairro, quantos mercados tem, quantas lojas tem, quantas padarias tem, que quem toma conta, quem é dono é mulher. Quantos tem? Quantas instituições sociais eu tenho aqui que trabalham essa questão da cultura no bairro? Quantas eu tenho? Você vai pegar esse relatório aqui e vai chegar e vai passar e discutir. Vocês vão ter uma surpresa muito grande, viu, gente, nessa questão. Bom, a gente está chegando aqui no final. Eu vou passar a palavra aqui para a professora Vanessa, para ela dar as considerações dela finais aqui, e a gente vai deixar vocês com uma aula bem massa que vem já, viu, Cê? Massa, muito massa essa aula do professor Alami, né? Eu tomando aqui meu cafezinho, né? E entendendo melhor, né, as causas da desigualdade social aí. Entendi que essa questão da má distribuição de renda, né? A má administração dos recursos, né, também. Tudo isso é causa dessa desigualdade social e também essa lógica do mercado capitalista, né, que vai ser um assunto que vocês vão estudar mais à frente, aí, o capitalismo. Tudo isso, né, são aspectos que trazem essa desigualdade social. Então, muito importante esse estudo, né, a gente entender melhor sobre esse conteúdo e leva para o teu professor em sala de aula para discutir. Se alguma coisa não ficou muito clara, anota alguma dúvida que você tiver e leva para o teu professor, porque a gente sempre reforça aqui, lembra que somos uma equipe, tá bom? Eu deixo vocês aqui com o professor Alami. Um abraço e até a próxima aula. Pronto, gente, chegamos ao final. Espero que vocês levem essa discussão para a sala de aula. Colega professor, alimenta eles aí para eles entenderem o que é desigualdade no bairro deles, na comunidade deles, porque eles são a voz do futuro, eles são a voz desse país. Até a próxima, gente. A gente se encontra aqui.